Vamos lá? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de abordar o significado desse versículo, é importante a gente entender o contexto em que ele foi escrito. Romanos é uma carta escrita por Paulo para a igreja de Roma. Nessa carta, Paulo fala sobre a doutrina cristã e como isso se aplica à vida cristã cotidiana. No capítulo 12, Paulo fala sobre o dever de uma igreja fiel, bem como sobre a maneira como os cristãos devem viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Nessa passagem, ele instrui os seus leitores de Romano a não se conformarem com os costumes do mundo. É muito fácil, nos dias de hoje, nos amoldarmos ao mundo. Mas sim a se transformarem a fim de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer viver isso? Amém. Ah, tá fraquinho. Tirando meu amigo aqui, como é seu nome? Israel. Tirando Israel aqui, rapaz, quem quer viver isso? Amém. Amém. Que isso ferva dentro de nós. Que isso seja aquilo que nos move. Viver a vontade de Deus. Viver de forma perfeita, agradável, todos os dias. O versículo também exige que os cristãos não devem se conformar com os padrões desse mundo, mas que devem se transformar por meio da renovação da vossa mente. Agindo assim, eles poderão experimentar a vontade de Deus, que é aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável para com Deus. Amém? Amém. O versículo também traz um alerta. Que os cristãos vivam no mundo, mas que não sejam do mundo. Pois os valores do mundo não prezam por valores cristãos. Não apontam para Deus. Vamos ler João 17, do 13 ao 17. Mas agora vou para ti. Isto falo no mundo, para que eles também, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhe dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eu acho que a tradução de Israel fala do mal. Mas eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como eu não sou do mundo, eles não são do mundo. Para você não ser do mundo, você tem que ser parecido com quem? Jesus. Você tem que ser parecido com quem? Jesus. Jesus. Entendeu o que Paulo queria dizer com essa passagem? É importante para nós hoje. Significa que devemos nos esforçar para viver de acordo com a vontade de Deus e não com as expectativas que o mundo nos apresenta. Quando Paulo fala sobre renovação do entendimento, ele está falando de uma renovação da vossa mente. Ele se refere à transformação que devemos experimentar como resultado do nosso comprometimento com Deus e com os seus ensinamentos. Essa transformação nos inspira a viver uma vida de fidelidade e de obediência a Deus, algo que é necessário para que todo cristão possa experimentar essa vontade de Deus, ser parecido com seu Filho Jesus. Amados, somos uma família. Somos um só rebanho para o Senhor. Mas eu queria trazer algo que me trouxe uma reflexão, estudando isso aqui para falar para vocês. Vamos ler Jeremias 31, 21. É uma coisa muito importante que eu acho que todo cristão ele tem que aprender a entender o que está falando aqui. O que Jeremias instrui a igreja. E nós não estamos falando de algo que é cotidiano. É algo que remonta o que nós costumamos chamar de igreja primitiva. Só que essa igreja de primitiva, essa igreja não tem nada. Essa igreja lá de primitiva, ela não tem nada. Muitas das vezes primitivos somos nós. Os primitivos aqui somos nós. Porque aquela igreja lá de primitiva não tinha nada. Acharam? Jeremias 31, 21. Ponte Marcos, faze postes que te guie. Dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Quando Jeremias fala disso aqui, de ficar postes, Marcos, ele está falando de algo muito importante. Em outras palavras, ele quer dizer: você não pertence a este mundo, você é celestial. O nosso caminho está marcado, e se olharmos para trás, nós saberemos por onde fomos conduzidos. Aqui Jeremias, ele está dizendo: fica postes que te guie. Presta atenção na vereda por onde passaste. Por qual caminho você está andando? Que marcos na sua vida você está fincando? Vocês já se perguntaram?
Senhor quer um povo, um rebanho, que tenha um só pastor. Mas isso também apela para algo do tipo de vida que nosso Pai quer que vivamos. Você vive segundo a vontade de Deus ou segundo suas convicções? Você é aquele homem, quando eu falo homem aqui, vocês são sábios, estão entendendo o gênero, que facilmente negocia com o pecado? Muitos jovens vivem um paradoxo. Eu estava meditando, orando por esse encontro e o Senhor me trouxe isso. O que é esse paradoxo? Dizem que vive para Deus e faz em suas vidas coisas diferentes e incomuns que não aponta para Deus. É a tal permissividade. Não, dá pior. Até aqui dá. E vai se permitindo. E com essa tal permissividade, vai entrando coisas. E quando você vê, você está sufocado e você não consegue mais sair delas. É uma permissão hoje aqui, outra ali. Eu estava falando semana passada, na verdade eu venho falando no grupo caseiro que o mundo tem que te odiar. Se o mundo não te odiar, tem alguma coisa errada contigo. Porque nós, a partir de que o mundo não nos odeia, nos tornamos amigos do mundo. Cada vez mais você vai se tornando amigo do mundo e aquele cara agradável de andar. Rapaz, eu gosto, esse cara é bacana. Porque você não denuncia os erros. Jesus foi odiado porque denunciou todo aquele pecado que havia naqueles homens. Então, se não formos odiados pelo mundo, tem alguma coisa errada em nós. A gente precisa rever algumas coisas em nossas vidas. Falar um pouco dos homens aqui. Os homens até se unem para fazer coisas más. Mas Deus quer que o seu povo e os seus filhos se unam para viver um tipo de vida que Ele mesmo pré-estabeleceu. Uma vida santa, perfeita e agradável. Homens restaurados. Homem que vive a vontade do Senhor. Eu temo que a consciência de muitos tenha essa vocação. Não aponte para uma vida que se assemelha à de Jesus e muitos se tenham esfriado. Não queiram mais viver a vida do Senhor. O brilho dos olhos de muito pode já ter se ofuscado. E o fogo no coração de muitos pode já ter se apagado. Lembra aí, quando você se converteu, quando você aceitou o Senhor. Lembra do teu batismo. Que euforia. Que desejo. Olha, chega me arrepiei que eu lembrei do meu. Que desejo de estar unido a Cristo. No dia do meu batismo eu fui tão bravo que eu me batizei no mesmo dia com minha esposa. Nós nos batizamos juntos. Aí chegaram e perguntaram para mim: é sua esposa? Eu digo: é. E se ela não quiser? Eu digo: é problema dela. Eu quero, Senhor. Eu estava tão bravo, mas eu estava tão convicto do que eu queria e do que eu tinha encontrado, que eu fui rude na minha fala. Então, que vocês possam ser mais maleável. Mas eu ansiava o Senhor.
Eu passei um período buscando Deus para ter o privilégio de viver com Deus. Por tanto tempo eu entrei em muitos lugares. O Senhor, ao longo dessa minha caminhada, buscando Ele, eu entrei em alguns lugares e o Senhor falava comigo: eu não estou aqui. Eu vi uma vez, sentei numa igreja para ouvir um pastor falar, e o Senhor falou claramente comigo: ele não vive uma vírgula do que ele está falando. Então, amigos, a minha busca pelo Senhor, ela foi intensa, e até hoje meus olhos não se ofuscaram. Eu busco o Senhor todos os dias, em todo momento. Meu grande temor é que homens aqui não tenham a disposição de viver para Deus como Ele quer. Eu vou entrar aqui numa área que eu escrevi, depois apaguei, mas agora eu vou entrar porque eu acredito que cabe. Moças, rapazes, quando você buscar observar alguém para se comprometer, que esse rapaz, que essa moça, nela esteja fervilhando o amor pelo Senhor, o compromisso dela e dele em servir a Deus, em ser cooperador da obra do Senhor. Isso é algo que vocês precisam, tanto as moças como os rapazes, observar com muita atenção. Que esse homem, essa mulher, ame Cristo, se dê, se doe, viva a palavra do Senhor. Que vocês possam, em nome de Jesus, encontrar cada um sua varoa fazendo isso. Ontem eu estava cheio de coisas para fazer. Por sinal, eu precisava fazer essa revisão e mandar para o anjo e não deu. Se tiver alguma coisa fora, você manda para o anjo. Aí me ligou um amado que eu cuidava. Hoje ele está com outro irmão cuidando dele. E ele, na verdade não foi nem ele, foi a esposa dele me ligou. Que a mãe tinha sido entubada, e a notícia que os médicos disseram que ela estaria, da parte deles não teriam mais nada para fazer. Aí, rapaz, ela me ligou, disse: olha, ele está mal, está lá no hospital, você pode ir lá consolá-lo. E eu, com uma rima de coisa para fazer. Aí eu fui tentar arrumar o jeitinho brasileiro. Eu disse: porra, agora. Aí fui para a esposa. Eu disse: porra, me ligou agora, pedindo para eu ir lá. Tá com fulano. Aí ela larga tudo e vá. Não era o que eu queria ouvir. Eu queria ficar em casa e concluir as minhas obrigações. Aí vai ela: e sim, você vai, eu já entendi. Eu já entendi. E aí, pelo menos eu escrevi. Eu disse: quando eu voltar eu corrijo. Aí fui estar lá com ele, foi muito bom. Orei por ele, orei pelos familiares que estavam no hospital. E ela foi estar com o Senhor ontem à noite. Imagine como ficaria a minha consciência se eu não tivesse ido orar por ela. Ela partiu ontem à noite. Meu sepultamento vai ser hoje. Então que a gente se gaste
pelas coisas que o Senhor nos propõe fazer. Às vezes a gente não quer não. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que eu não queria, mas eu fui. Aí eu só me lembro da parábola lá, o que disse que ia e não foi, o que disse que não ia foi. Esse é o nosso Deus, que confunde muitas das vezes muitos aí fora. A gente precisa ser esse homem. Perdoe o parênteses aí, viu? Mas vamos lá. Amados, vocês não são amigos do mundo. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Vamos ver João 17:14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Amém. Eu estava ouvindo no carro, com o rádio ligado, tocou uma música, né? E existe uma frase numa música, eu acho que o nome do cantor é Vanderly, me corrijam aí se eu não estiver correto. Ele diz assim, ó: meus amigos são amigos de ninguém. É isso mesmo, tá certo? Você não tem amigo no mundo. Seu amigo é o Senhor. Seu amigo é que te deu a vida eterna. Seu amigo é que vai em teu socorro. Teu amigo é que te provê as tuas necessidades. Vocês têm essa consciência de que não são do mundo? Levanta a mão aí quem tem essa consciência de que não são do mundo. Tem alguém que arrisca a dizer que existe alguma coisa boa no mundo para se extrair dele? Quem pode ler para mim aí Colossenses 1:13? O qual nos tirou das potestades das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. E esse Deus que nos libertou do império das trevas e nos transportou e nos transporta todos os dias para o reino do teu amor. Nós estávamos no império das trevas, éramos por natureza filhos da ira, éramos inimigos de Deus por nossas obras más. E por meio de Jesus, Ele nos tirou desse império das trevas. Você foi resgatado. Mas, amado, tem algo aqui que é importante a gente salientar. Deus não muda e nem mudará o propósito dele. Ele ainda quer que você seja santo, puro, revestido de Cristo. É necessário que esse desejo de sermos santos, separados para Deus, esteja fervilhando dentro de nós. Se isso ainda não acontece contigo, que você se permita a cada dia buscar o Senhor com toda a tua força, com toda a tua garra, e questione se isso não está fervilhando dentro de ti. Buscar ser santo como Ele é santo, ser puro como Ele é puro. Deus nunca vai mudar, Deus nunca vai alterar o seu plano, nunca vai mudar o seu propósito. Deus sempre vai querer que você seja parecido com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Amém. Vocês querem ser parecidos com Jesus? Amém. Então nós precisamos nos perguntar: em que precisamos ser parecido com Jesus? Vocês lembram dessa catequese? Ou está enferrujada? Como é que está essa catequese aí?
Peguei você. Quem está enferrujado, levanta. Peguei você. Junto comigo. Amém, glória a Deus. Olha, eu comecei a me desenferrujar. Agora vocês vão me denunciar. Vocês lembram disso aqui? Não, é. Princípios elementares. Toda a catequese aqui. Propósito eterno. Isso é ali, quer ver? Toda a catequese aqui. E vida em Cristo. Eu me denunciei agora, não foi? Mas isso aqui me ajudou ao longo da minha caminhada muito. Por isso está aqui guardadinho. Aí ontem eu peguei ela, dei uma revisada nela. E assim, quando eu falo de fervilhar Jesus, quando você lê um texto desse, você não se contém em só ler um. Eu li essas cartelinhas todas. Aí eu disse, meu Deus, eu estou com tantas outras coisas para fazer, estou aqui lendo a catequese de novo. Mas é isso. A palavra de Deus, ela é viva. Ela nos transforma. Ela nos enche de vida. Eu fiquei tão alegre, porque quando a gente fala, como eu falei anteriormente, quando a gente fica Marcos, né? E você olha para trás, não é esse olhar para trás, aquele que põe a mão no arado, não olha para trás, mas é aquele que você diga assim, poxa, valeu a pena essa caminhada. Vai ter um marco ali que foi fincado. Esse fincar marcos é coisas que você vai criando ao longo da sua vida, que vai lhe sustentando, vai lhe dizendo quem verdadeiramente você é para Jesus, o que você representa para Ele. Esse fincar marcos, quando você olha assim e vê que você teve uma vida reta, uma vida agradável a Deus, esse contentamento que o Espírito Santo lhe produz, isso é algo que não dá para descrever com palavras. Eu fiquei tão regozijado. Ontem eu ouvia louvores, o Senhor já me acordou, ontem já cheio do Espírito Santo, e eu fui ajudar minha esposa, fui tratar uns peixes. E eu estava lá na pia e ouvindo louvores e chorando e clamando e orando, um misto de sentimento tão gostoso, que vocês possam viver esse misto de sentimento todos os dias. Amém. Eu peguei o hábito de ir orando para o trabalho, por conta de que eu sou bravo. E o trânsito é algo que ele faz o homem pecar. O nosso trânsito de hoje. E eu me peguei em alguns momentos e disse, Deus, eu tenho que me livrar disso aqui. Me dê armas, me dê recursos para que eu não caia nessas ciladas. E aí eu passei a toda vez que eu vou trabalhar, eu vou orando. Eu vou ali no meu silêncio ali, agradecendo a Deus por aqueles dias, orando por minha esposa, por minha filha, orando pelos colegas de trabalho, por vocês. Mas não me enrolem não. Vamos para a catequese? Em que precisamos ser parecidos como Jesus? Vamos lá? Ser mansos e humildes como Jesus. Ser santos como Jesus. Servir como Jesus. Pregar ao mundo como Jesus. Perdoar como Jesus. Amar como Jesus. Vamos lá de novo? A patrinha não ficou bacana. Vamos? No que devemos ser parecidos como Jesus? Ser mansos e humildes como Jesus. Ser santos como Jesus. Servir como Jesus. Pregar como Jesus. Perdoar como Jesus.
Amém. Eu trouxe aqui uns materiais para a gente fazer uma dinâmicazinha aqui, para a gente distensionar. Vamos com o pezinho, rapidinho. Quando eu falar, você vai começar a encher, certo? Quando eu falar a palavra, você começa a encher. E quando eu disser parou, você para. Vamos lá. Estão prontos? Relacionamento com Deus. Parou? Tudo isso aqui é o que rouba o nosso tempo. São coisas lícitas. E se a gente não saber organizar, rouba muito o nosso tempo. Mas aqui está o que precisamos cultivar todos os dias, que é o nosso devocional, o nosso relacionamento para com o Senhor. Família. Trabalho. Criação de filhos para quem tem. Faculdade e escola. Cuidados pessoais. Você não vai nem tomar banho, viu? Exercitar-se. É outra coisa que os médicos mandam, mas a gente às vezes exagera. O lazer. Cuidado da casa e do petzinho. Nossa carreira. Nossos jogos de futebol no final de semana não podem faltar. E entretenimentos. Filmes e jogos. Quando você coloca tudo isso aqui, não prioriza as coisas de Deus, aí você vai colocar as coisas de Deus, seu devocional, relacionamento com Deus. Meia boca, né? Leitura da palavra. Oxe. Jejum. Não entra nem eu quero. Tô fugindo. Oração. Mas você consegue perceber que o que tem valor eterno ficou de fora? Mas quando a gente aprende a administrar o tempo com o Senhor, sua vida está 0 km novamente, tá vendo? Vamos lá. Quando nós priorizamos o nosso devocional com o Senhor, nosso relacionamento com Ele, mas com o nosso relacionamento, cuidamos da família, precisamos trabalhar. Em seguida,
leitura da palavra. Cuidados pessoais, exercício, lazer, cuidado pede. Mas entrou jejum. E eu coloco carreira, meu lazer, minha diversão. Mas eu lembro que eu preciso orar. Que eu preciso de oração. E acrescento todas as demais coisas. Inclusive, o maratonar, muitas das vezes, cabe tudo, quando você aprende a administrar o tempo. Isso nos remete a uma lembrança. Buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu falar aqui para vocês de um aspecto importante na nossa vida. Você se consome por Jesus? Eu não vou pedir que ninguém levante mão se denuncie, mas que você reflita nessa pergunta. Você se consome por Jesus? Que a sua vida seja inconsumisse por Jesus. Ou você se consome pelas coisas dessa vida? Pelo seu trabalho, pelo seu estudo, pela sua profissão. Tudo isso é lícito, gente. Mas isso é o que verdadeiramente consome vocês. Se você se consome por essas coisas, certamente você está no caminho errado. Me permita dizer. Se são essas coisas desse mundo que ocupam a sua mente, roubam o seu tempo, certamente você está se consumindo por elas. Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Deixa eu trazer algo aqui. Agora aqui eu vou ler Vanjo para vocês. Vanjo, em uma das pregações dele, eu queria depois botar lá no grupo, porque o mundo não nos odeia. Eu queria que vocês assistissem. Essa pregação foi trazida no nosso último encontrão, e é uma pregação excelente para nós. A fala de Vanjo diz assim: irmãos, eu tenho comentado com alguns que existe uma diferença grande entre ter um mero sentimento mental, ou seja, uma concordância em nossa mente de que esse conceito é correto, e ter revelação da parte de Deus de que isso é verdade. Eu posso concordar com uma série de coisas sem que essas coisas verdadeiramente gritem dentro de mim que eu tenha que viver
assim para o Senhor. Do que é que eu estou falando? Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu temo que entre nós haja um grande número que acha bonito querer ser como Jesus, que acha correto, e que acha que é bom, mas não para você ser. E não se impõe isso. Não, isso aí é para Cléber, é para Sandro, é para Renilton, mas para mim não dá para fazer esse negócio, não. E não se impõe isto à sua própria vida, e não se deixa desafiar nas coisas pequenas. Inclusive, assim, vai aumentando as peneiras. Lembra que eu falei da tal permissividade? Você vai se permitindo, quando você consegue atentar aonde você foi parar, você já não consegue mais voltar. Por conta disso, muitas coisas passam e você vai se permitindo. É necessário resgatar lá no fundo de nossa consciência que Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus, e que nós devemos perseguir isto até o último suspiro de nossas vidas. Ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Você tem que ser parecido com Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Amém? Amém. Amado, a sua carne não pede licença, nem por favor, para pecar. Precisamos lutar sem trégua contra a nossa carne, pois nela habita o pecado. Assim, amados, precisamos vigiar e orar, pois se não fizermos assim, facilmente entraremos em tentação, e depois de entrar na tentação, é difícil sair dela. O que eu digo com isso? Depois que muitos provam do mundo, não consegue mais encontrar o caminho de volta. O mundo lhe enreda de tal forma que você não consegue mais sair. Mas eu queria animar vocês a exigir a si mesmo e fazer um resumo de todas essas situações que te embaraçam, que não permite que o seu caminhar seja retilíneo, que dificulta a tua carreira com o Senhor e te impede de correr de maneira desembaraçada a ser semelhante a Jesus. Faça essa listinha e traga para o seu discipulador, para quem cuida de sua vida. Tenha esse cuidado com a sua própria vida, porque se você não fizer isso agora, cada vez mais o pecado lhe enreda e lhe consome de tal forma a ponto de lhe tirar da presença do Senhor. São às vezes pequenas coisas, e às vezes a carne se permite, e para você aquilo que está passando já não choca mais, já não cria mais repousa. Porque na carne habita o pecado. Então vigie. Então você tem que se impor. E quando nós nos tornarmos santos como Jesus espera que sejamos, o mundo vai nos odiar. Enquanto estamos sendo fofinhos, tudo que a gente se permite
não denunciar os erros, não denunciar o pecado, todo mundo torna-se nosso amigo. E tem muito isso na família. Precisamos dizer um não para o mundo, em todos os aspectos. Amém? Sermos parecidos com Jesus é o propósito de Deus, mas tem que ser o mesmo alvo e tem que ser o nosso alvo. E se o meu alvo eu vou perseguir, buscando cada dia ser parecido com o Senhor, isso não pode ficar na subjetividade. Isso não pode ser algo abstrato. Isso tem que ser algo prático, tem que ser algo visível. As pessoas vejam em nós, a cada dia, a figura de Cristo. Amém. Sermos parecidos com Jesus. Vamos ler Filipenses 3,12. Vou ler aqui. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo. Mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Jesus. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Jesus. Eu estou nessa pegada. E uma observação aqui. Ou que ainda seja perfeito. Eu sei que eu não sou. Se dissessem aqui para vocês, eu estaria mentindo. Que a perfeição reside em Cristo Jesus. Mas tem que trocar essas baterias todas. Vou buscando a cada dia buscar ser parecido com Jesus. Eu vou trazer algo aqui para vocês meditarem também. No dia do teu batismo, você nasceu de novo. Você foi regenerado. Você experimentou a boa consciência para com Deus. Teus pecados foram cancelados. Você se revestiu de Jesus. Ele passou a ser o teu Senhor e passou a te governar. Você recebeu a vida eterna através de Cristo Jesus. Você estava morto e reviveu. Que essas coisas estejam claras em nossa mente todos os dias. Que esse Deus fez tudo isso por você. Amém? Amém. Vamos orar? Amém, Senhor.